E uma das perguntas que chega é, o Fábio, ele pergunta que a participação depende do exercício da cidadania. Quais são os canais disponíveis hoje para que o cidadão exerça essa cidadania? Cidadania 2.0. ¿A quién le gustaría tomar esa pregunta? Yo lo sentí muy pasional. Não, existem vários canais de participação. Quer dizer, foi mencionado aqui, no caso do Estado de São Paulo, a gente tem, para cada órgão público, para cada serviço que o governo presta, nós temos uma ouvidoria. Quer dizer, é um canal de participação. É um canal. A gente tem, quer dizer, inúmeros outros, fale conosco, etc., fóruns de discussão que o governo promove. A gente está desenvolvendo agora o PPA, que é o Programa Plurianual, que o governo lança para os ou seja, o que ele vai fazer nos próximos 4 anos. Tá certo? Esse PPA está sendo discutido em reuniões, tá certo? Está aberto à discussão. Agora, o que eu disse tampouco, a gente também precisa do cidadão 2.0. Se o governo não tem canais muito claros, comecem a criar canais de discussão, comecem a pressionar o governo, comecem a cobrar o governo também. Tá certo? Se falou hoje de manhã, por que alguém decidiu criar um trem-bala entre São Paulo e Rio? Não existe alternativas mais? Outras alternativas? Ora, a sociedade precisa se organizar e discutir também. Nada, não é perfeitamente possível criar no Facebook, qualquer outro desse, um fórum para discutir o assunto e começar a pressionar os nossos representantes. Todo o orçamento, todo o PPA, quer dizer, o Plano Plurianual do Governo, o que ele vai fazer nos próximos 4 anos, será aprovado pela Assembleia Legislativa. A Assembleia, estão lá os representantes dos cidadãos. Quer dizer, todos os deputados, etc., têm o seu espaço aí na internet, tem o seu site, tem o seu portal, tem o seu fórum. Quer dizer, é fundamental que a gente comece a criar também os canais. Se os existentes não são eficientes, cabe também ao setor privado brigar para que se crie canais mais efetivos de colaboração e participação. Só complementando aqui as palavras do Aguni, né, a gente vê que a estrutura que existe hoje, ela foi criada muito tempo atrás, né, quando se criaram essas estruturas de Câmara, né, Câmara de Vereadores, Congresso Nacional, enfim, existia ali, pelo menos é o que eu percebo, né, uma preocupação em criar um espaço em que a população, a sociedade pudesse acompanhar, participar, ter alguma voz, ter alguma transparência, mas esse esquema foi criado numa época em que as pessoas tinham algum tempo para eventualmente participar, né? As sociedades eram menores, hoje a gente vive em grandes metrópoles, enfim. Essas estruturas não se atualizaram, e acho que, como o Aguni colocou, a gente já tem as ferramentas, só que não podemos apenas esperar que o governo, o Estado, tome a iniciativa. A gente precisa, nós somos sócios do governo, né? A gente precisa ir lá e cobrar sim, fazer junto, a gente está falando de colaboração, e atualizar todas essas estruturas, ferramentas para efetiva participação, e não apenas para a gente ter um canal de reclamação ou ter um canal para ver as contas depois que o dinheiro já foi direcionado, né? Eu acho que essa participação, a gente tem que ir fundo nesse conceito de participação. Olá, meu nome é Marcelo, eu sou executivo público da Secretaria da Fazenda. Então, muita coisa para falar, mas eu vou filtrar aqui a informação. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu gostei muito da apresentação do Eric, embora ele não tenha trazido um PowerPoint. Eu lembrei até de uma frase acho que do Davenport, quando ele fala do papel da TI na gestão do conhecimento, né? Ele diz assim que o meio não é mensagem, e nem garante que ela existe, né? Uma frase clássica, né? E realmente, né, nesse caso, mesmo sem a tecnologia, a mensagem existiu aqui, porque depende muito mais das pessoas. E eu acho que o governo de São Paulo, ele, em um determinado momento, ele percebeu isso, quando criou uma rede social, que era uma rede suportada pela plataforma Ning, né? Acho que era igual a VSP, se eu não me engano. E eu participei dessa rede, estou vendo que mais gente participou também. Foi uma iniciativa ousada, até porque aconteceu, acho que, no governo Serra, então talvez tenha sido anterior a ele, se eu não me engano. Mas que depois essa rede ela foi desmontada, né? Ela deixou de existir, eu acho que em 2009, 2010, quando o serviço começou a ser pago, né? A plataforma Ning é um serviço gratuito, e agora eles cobram, acho que $3 por mês, talvez um pouco mais. E essa rede foi muito importante para a troca de informações entre os servidores,
entre a população e os servidores, e principalmente para o Estado, né? Agora não vou falar de governo, vou falar de Estado. Porque a burocracia começou a se apropriar disso, começou a se apropriar dessa plataforma, dessa informação, e nós começamos a trocar informação. Então, eu mesmo, na Secretaria da Fazenda, utilizei a informação buscada junto a outros agentes públicos em outras secretarias, né? Porque essa rede era uma rede interestadual, vou dizer assim, interestadual, não, interunidades do Estado, na verdade, né? Intersecretarias, vários servidores participavam. Então, eu peguei a informação, levei para a Fazenda, informação que custaria caro para nós, um trabalho que já havia sido feito, não foi replicado, foi reaproveitado, foi compartilhado, né, de uma forma simples, fácil e barata. Então, a minha pergunta é, por que, né, essa iniciativa não foi à frente? Não é? Por que essas iniciativas não vingam, ao menos aqui no governo do Estado, que é o governo que eu conheço já há tanto tempo? Eu senti que essa ideia foi tão boa, tão fantástica. E tem uma equipe muito boa. Eu conheci pessoas da gestão pública, do GAT, acho que o GAT ainda existe, Ângelo Righetti, outros. Uma equipe fantástica. Eu queria uma palavrinha sobre isso. Bom, esse foi um projeto que nós fizemos de criar. Na realidade, o GAT é um grupo de 4 ou 5 técnicos que vem aí, ó, desde alguns anos, procurando, como o professor Ari disse, trocar o E de eletrônico para o I de inovação. Quer dizer, tem estimulado o governo do Estado a prestar um pouco mais de atenção nos seus servidores, no conhecimento que cada servidor tem, daí um programa de gestão do conhecimento e inovação. A gente conseguiu, finalmente, depois de alguns anos, no governo Serra, criar um decreto, que foi citado pelo Ari, que é um programa institucional de gestão do conhecimento e inovação. Mas é claro que a gente tem uma série de dificuldades, como foi dito aqui pelo palestrante anterior a mim, os chamados aparatos legais, certo? De usar, a gente usava um NING, exatamente, criamos uma rede chamada NOSGOV, criado usando o NING. Essa rede foi replicada na Polícia Militar de São Paulo também, tá certo? Em 2, 3 semanas, existiam 7.000 policiais participando e discutindo nessa rede. Também essa rede está fora do ar, tá certo? Porque, se vocês imaginarem numa rede onde qualquer servidor pode falar livremente, qualquer funcionário pode falar livremente, tá certo? E eu mostrei para vocês aqui que o governo é extremamente hierarquizado, etc. Tá certo? Existem problemas para a gente utilizar internamente esses ambientes de colaboração. A gente está vencendo essas barreiras, a gente está trabalhando, não é o custo do NING aí, porque $3, quando nós implantamos o NING, nós mantivemos desde depois que ele ficou pago, tá certo? Nós pagávamos essa licença, nós, quer dizer, servidores, eu e a equipe, o Álvaro, a gente pagava essas ferramentas do próprio bolso, porque não tem nem como cobrar do governo do Estado, porque era depositado no nosso cartão de crédito, tá certo? Eles não têm nenhuma agência aqui no Brasil para a gente poder pedir uma fatura, como manda a lei 866, etc, etc. Mas eu acho que existe na própria sua Secretaria da Fazenda, vocês têm um ambiente interno lá, tá certo, de discussão, de uma rede interna, em SharePoint, tá certo? Vocês podem estimular essa discussão, etc. Acho que o governo, como eu disse lá, está muito tímido ainda. Sequer internamente, as redes internas, ele consegue promover, articular, criar esses canais de participação, como você mesmo disse, entre servidores de diversas unidades. Quer dizer, o servidor público, o governo não percebeu ainda que a maior riqueza que ele tem é o capital humano dele. No caso de São Paulo, nós temos 694.000 servidores, metade dos quais tem nível universitário, e desta metade que tem nível universitário, mais da metade tem pós-graduação, seja mestrado, doutorado, etc. Então, nós temos um potencial humano, um capital humano fantástico. Se a gente se apropriar desse conhecimento, eu tenho certeza que a gente transforma o governo. Mas a gente precisa vencer alguns aparatos aí, e a gente precisa de pessoas como você, tá certo? Que participe, que incentive, porque há brechas aí para a gente criar essas redes internas no governo. Sim, o Lincoln Werneck, ele fez uma afirmação no Twitter, por melhores que sejam as plataformas, sem a devida educação cidadã e digital, a sua adoção é contraditória. A pergunta a ele é,
a pergunta dele é: qual o papel da educação no governo 2.0? Bom, eu acho que educação é fundamental, né? Eu tenho uma experiência, eu leciono na PUC há mais de 10 anos, e eu me lembro, em 95, eu lecionei a professores da PUC a usar a internet, né? Então, naquela época, a gente estava nos primórdios. E hoje, em programas de formação de professores da rede pública, existe um gap muito grande entre a geração que está assistindo a aula e os professores, né? Então, acho que começa nessa formação desses professores, porque em programas que a gente fez com o Estado, claramente, o investimento em treinamento dava resultado, que o professor saía motivado, entendia esse mundo digital de internet que fascina as crianças, e daí para frente, aquele professor era um agente de mudança. Eu só acho que esses movimentos precisam se multiplicar, né? Eu quero também dar um pitaco aqui, porque eu sempre arrepio os poucos cabelos que me sobram quando eu escuto falar em educação cidadã. Porque assim, não existe esse negócio. Existe educação de qualidade. Educação cidadã é um troço que assim, eu falo, opa, o que você quer dizer com isso? Quer dizer, porque a impressão que dá é que assim, existe um conceito de cidadania, e o conceito de cidadão é o que tem um certo tipo de visão de mundo, que as pessoas que defendem educação cidadã endossam. Existe educação boa e educação ruim. A gente tem no Brasil educação ruim. A gente conseguiu fazer a inclusão, a gente resolveu a primeira fase do processo, que é disponibilização de vagas para os alunos com correspondência à idade séria. Então, hoje, toda criança tem espaço na escola. O que a gente precisa fazer agora é a segunda etapa desse processo, que é a melhoria do desempenho estudantil. Se a gente pegar os indicadores do PISA e qualquer medição de desempenho na educação brasileira, os nossos estudantes são muito ruins. Isso tem uma contraparte que demonstra esse negócio, que é o volume de dinheiro que as empresas gastam em treinamento e capacitação de pessoal. Quer dizer, por quê? Porque as pessoas vêm mal qualificadas, da universidade, da escola, do ensino médio, enfim. Então, assim, a gente precisa agora fazer um processo muito acelerado de melhorar o desempenho estudantil. E isso não é só dependente de recursos. De novo, eu vou entrar numa área... Eu também fui professor universitário durante 7 anos na PUC, lá no Rio Grande do Sul, e a gente tem um discurso que diz o seguinte: mas o professor precisa de condições, tem que ter espaço físico, tem que ter boa infraestrutura, bom salário. Salário não está associado a desempenho estudantil. A gente também tem dados no Brasil que comprovam isso. Tem estados que têm salário médio de professores acima de outros estados onde o desempenho é melhor. E eu vi alguns casos extremamente relevantes. Interior do Pernambuco, tem uma cidade lá que agora não vou me arriscar a dizer o nome para não mentir, não dizer o nome errado. Uma cidade que quase não tem rua asfaltada, a escolinha de chão batido, a criançada estudando lá com o velho quadro negro, só que tem um diretor lá que é um sujeito obcecado por gestão. O cara tem mapa estratégico da escola alinhado com o mapa do governo. Todo sábado de manhã as famílias dos alunos vêm para o colégio, ele engaja a comunidade, engaja pai e mãe. E o que está acontecendo? As crianças dessa escola são campeãs de Olimpíadas de Matemática. E são crianças pobres, a cidade é muito pobre. Então você vai lá e dá vontade de chorar, porque você vê, como é que pode uma escola que tem condições absolutamente precárias, não estamos falando de 2.0, não tem acesso sequer a computador, tá certo? E a criançada está batendo Olimpíada de Matemática no Brasil. Então, assim, é um exemplo de que assim, dá para fazer, dá para melhorar, e não precisa de muita coisa, não precisa de uma enorme boa vontade. E o maior gargalo é trabalhar com o lado da oferta e não da demanda. O lado da oferta são os professores. Então, essa questão de capacitação dos professores, de criar mecanismos de incentivo, de remuneração por desempenho. E tem uma outra mitologia na educação, que é a seguinte, que não dá, a educação não dá para avaliar, não pode medir. Pode, é uma das áreas mais fáceis. Você monitora o desempenho da escola com relação a ela mesma, a escola com relação a outras escolas de perfil semelhante do ponto de vista socioeconômico, e o ranking daquela escola com relação a todas as escolas do estado, do município. Dá para medir, dá para monitorar a melhoria, e eu acho que os cursos de capacitação que os professores fazem e a progressão funcional tem que ser absolutamente ligada à melhoria do desempenho em sala de aula. Estão fazendo isso lá fora há 20 anos. A Coreia do Sul, 40 anos atrás, tinha a renda per capita do Brasil. Hoje é o triplo da nossa, e essencialmente foi um processo de incentivo de investimento em educação. Uma nota de rodapé, na linha de exemplos positivos, o Estado de São Paulo, já no 2000, 2001, 2002, procurou pioneiramente na estatística do Aguni aumentar, ou no caso, atender a demanda da lei de diretrizes e bases e fazer com que todos os professores da rede pública do Estado, no nível correspondente, ensino fundamental, tivessem nível superior. Então, a partir disso, se criou uma evolução posterior, a chamada Rede do Saber, que articula 300 mil
profissionais da área de ensino, sejam eles professores, professoras, diretores, enfim, orientadores pedagógicos, etc., etc., e que é possivelmente uma das redes em porte, eu acho que em movimento, em relevância, de expressão internacional, exatamente no processo de formação continuada dos professores.